Amém? Tem uma misericórdia ali, né? Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Vamos orar. Querido Deus e maravilhoso Pai, graças te rendemos, ó Deus, pela tua graça em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor se revelou a nós de uma forma especial. Por meio dela, ó Deus, nós podemos te conhecer melhor. Ó Deus, nós te pedimos, ó Pai, que à medida que o conhecemos, ó Deus, em tua palavra, à medida que entendemos o que o Senhor escreveu aqui para nós, que o Senhor, ó Deus, nos ajude a te obedecer. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a estarmos vivendo de uma forma melhor, da forma como vivemos ontem, e melhor ainda amanhã, e assim, ó Deus, até que o Senhor volte para nos buscar ou cheguemos no fim de nossas vidas. Nos ajude, Senhor Deus, a não abandonarmos a fé. Muitos, ó Pai, que chegam na igreja, acabam entregando suas vidas ao Senhor. Não sabemos muitas vezes se são verdadeiras. E muitos destes, ó Deus, acabam apostatando da fé, abandonando o Santo Evangelho, abandonando a igreja, a comunhão com os irmãos. Nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja nos livrando disso. Nos ajude, Senhor Deus, a estarmos apegados à palavra fiel. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a não negligenciarmos tão grande salvação. Mas que nós sejamos, ó Deus, responsáveis. Que nós sejamos, ó Deus, prudentes no estudo da tua palavra. Para que não sejamos, ó Deus, mero ouvintes da Escritura, mas praticantes da mesma. E assim, ó Deus, o Senhor seja honrado e glorificado na vida de cada um de nós. Abençoa este tempo, ó Deus, de estudo, que o teu Espírito, ó Deus, esteja me usando como servo do Senhor, para falar, ó Deus, aquilo que a tua palavra já diz. E que os irmãos, ó Deus, estejam atentos ouvindo e tirem assim, ó Deus, aplicações para as suas vidas. Se nós te oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Irmãos, a segunda carta de Paulo a Timóteo, ela faz parte de um grupo chamado Cartas Pastorais. Elas são chamadas assim porque são dirigidas para pastores, com várias instruções a estes. No entanto, não se limita apenas a pastores, mas ao ler estas cartas nós percebemos que estes ensinos são para nós todos, para toda a igreja. No capítulo 3, Paulo ele informa a Timóteo como serão os últimos dias. Os últimos dias, como já vimos aqui, mas para gravar ainda na nossa memória, começaram da primeira vinda de Cristo, no dia que ele veio, e assim vai até a segunda vinda, quando o Senhor novamente voltar para nos buscar. Então, esse período, esse intervalo, é chamado de os últimos dias, a Bíblia chama de os últimos dias. E nesse período, Paulo diz que serão tempos difíceis, e como bem vimos nos estudos anteriores, de fato o são. Paulo dá uma lista grande de características que caracterizam bem os homens dos nossos dias. E até agora nós já vimos que os homens eles são egoístas, avarentos, jactanciosos, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. E vimos cada uma destas palavras, dessas características, sendo muito bem explicadas aos irmãos. Hoje nós veremos mais duas destas, que são traidores e atrevidos. Nós começaremos vendo a definição destas palavras, depois 3 atitudes que nós precisamos evitar diante de tais pessoas assim. A primeira palavra que nós queremos ver, o seu significado é traidores. Paulo diz que os homens do fim, eles serão traidores. Essa palavra no original grego, ela significa
alguém traiçoeiro, ou como no próprio texto diz, um traidor. São pessoas que não são dignas de confiança. São pessoas que você confia, mas em um dado momento elas irão trair a sua confiança. São pessoas de duas faces ou duas caras. Elas na sua frente mostram serem pessoas amigas, confiáveis, pessoas de palavra, pessoas que mostram piedade, espiritualidade. Mas no momento em que se dá as costas para esse tipo de pessoa, elas falarão mal dos outros, pessoas que dão alfinetadas, que ao falarem não trazem edificação, ou estimulam ou lutam pela união e a harmonia da igreja ou dos seus amigos. São traidores, trapaceiros, pessoas que não dá para confiar. Na frente é um, mas nas costas é totalmente diferente do que elas acabaram de mostrar ou de professar. São pessoas perigosas, mas que não demonstram serem assim, mas são desleais ao seu próximo. Jesus, quando ele estava aqui na terra, já havia profetizado para os seus discípulos que nos últimos dias haveriam pessoas desta índole. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 9 e 10, abra sua Bíblia lá. Mateus 24, versículo 9 e 10. Mateus capítulo 24, versículo 9 e 10 diz: Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Aqui Jesus, se referindo ao tempo de tribulação, que se enquadra muito bem nos últimos dias, diz que muitos nesse tempo hão de trair uns aos outros. No entanto, ao olharmos para a vida do próprio Jesus Cristo, nós percebemos que ele foi alvo de traição por um de seus discípulos. Como já bem definimos aqui, nos últimos dias se iniciam na primeira vinda de Cristo e vai até a sua segunda vinda. E os homens nestes dias, eles serão traidores. E Jesus, ele foi um alvo dessa traição por um dos seus discípulos. Lá em Mateus 26, está bem pertinho aí, versículo 47 a 49, texto bem conhecido, diz assim: Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande turba com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora, o traidor lhes tinha dado este sinal: aquele a quem eu beijar é esse, prende-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse: Salve, mestre, e o beijou. Então, o que nos assusta aqui nesse texto tão conhecido por nós é que o traidor foi um dos 12 discípulos de Cristo. Alguém que estava o tempo todo com o Senhor, sendo ensinado, vendo o exemplo daquele que é perfeito, que foi amado pelo Senhor, que tinha os outros discípulos em sua companhia, mas se tornou um traidor de Cristo. E hoje é assim que ele é caracterizado: Judas Iscariotes, o traidor. No entanto, Paulo, ao escrever para Timóteo, o adverte dizendo que nos últimos dias haverão pessoas exatamente assim como Judas, traidores, trapaceiros ou desleais àqueles que estão próximo dele. E Paulo não está se referindo apenas aos homens lá de fora, estes é certo que são assim. Mas Paulo se refere aos de dentro da igreja. Paulo ele diz no verso 5 que tais pessoas, tendo forma de piedade, no entanto, negam o poder. Judas foi alguém assim, andava perto do Senhor, mas era apenas um mero religioso, visto como um discípulo de Cristo, mas por trás um lobo traidor. Há pessoas que são verdadeiros escribas e fariseus, que têm uma aparência exterior de serem piedosas, espirituais, demonstram conhecerem bem a verdade, mas em suas vidas é uma aparência falsa, são pessoas hipócritas, dizem uma coisa, mas fazem outra. São pessoas que dentro da igreja minam a união dos irmãos ao serem desleais por falarem mal uns dos outros.
A segunda palavra que nós queremos ver o seu significado é atrevidos. Paulo ele diz que os homens do fim, eles serão atrevidos. Essa palavra aqui, ela se refere a uma pessoa ousada. Deriva-se de uma raiz que significa cair para diante, inclinar-se para frente. Sua forma verbal significa cair para frente ou lançar-se para frente de uma forma ousada. E esse atrevimento, ele pode ser tanto em palavras como em ações. São pessoas ousadas quando se entregam à maldade, visto que estão debaixo de influência de paixões descontroladas. São pessoas precipitadas, são pessoas que agem sem pensar muitas vezes, falam sem pensar ou agem sem pensar. Lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 14, descreve muito bem como essas pessoas. Provérbios, capítulo 10, versículo 14. Provérbios, capítulo 10, versículo 14. O irmão leia. A boca do nécio é uma ruína iminente. Atrevidos. Provérbios 13, 3, algumas folhinhas depois aí. Provérbios 13, versículo 3. Outro irmão, leia. Muito bem, então nós vemos aqui exemplos de pessoas precipitadas no seu falar, que a si mesmos se arruinam. Atrevidos significa isso. Pessoas apressadas ou precipitadas no falar e agem não para o bem, mas para o mal. São ousadas para fazer o mal, para falar o mal. Tendo definido estas palavras, irmãos, nós podemos mostrar alguns tipos de atitudes que nós precisamos evitar ou nos avaliar se não estamos sendo pessoas assim. A primeira delas é que há traidores e atrevidos para com o próximo. Atraidores e atrevidos para com o próximo. Como nós definimos agora há pouco, um traidor é aquele que é desleal, alguém que não é digno de confiança. São pessoas que na frente de alguém demonstram serem confiáveis, mas por trás traem essa confiança. E somos exatamente assim, irmãos, quando nós não somos leais aos nossos irmãos em Cristo. Quando nas costas nós falamos uns dos outros, mal uns dos outros, mas estando na frente, nós mostramos ser totalmente diferentes. Ao invés de sermos ousados para falar na frente, muitas vezes nós somos ousados e atrevidos para falar por trás. As Escrituras, elas são muito claras ao mostrar qual deve ser a nossa atitude de uns para com os outros. Abra sua Bíblia lá para Levítico, capítulo 19, versículo 17. Levítico 19 e 17. A gente vai folhear um pouquinho a Bíblia. Levítico capítulo 19, versículo 17. Diz o seguinte: não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo, e por causa dele não levarás sobre ti pecado. Na versão NVI, a gente entende melhor um pouco esse versículo que diz: não guardem ódio contra o seu irmão no coração, antes repreendam com franqueza o seu próximo, para que por causa dele não sofram as consequências de um pecado. 1 João 2. 1 João 2, versículo 9 e 10. Abra sua Bíblia lá.
1 João 2, 9 e 10 diz: aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama a seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Vá agora para 1 Pedro, capítulo 1, versículo 22. 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Diz assim: tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. E por fim, Mateus 18, 15, 17a, versículos muito conhecidos. Mateus capítulo 18, versículos 15, 16 e 17. Diz assim: se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. Irmãos, o que estes versículos aqui estão nos ensinando é como nós devemos tratar os nossos irmãos. Qual é a nossa atitude com relação a estes? Estes e outros versículos nos mostram que nós somos irmãos de uma família em Cristo Jesus. E Jesus ele nos ensina como nós devemos viver uns com os outros. Nós devemos viver em amor. E este amor não é amor com um mero sentimento, mas em atitudes que demonstram tal amor. Nós devemos viver em comunhão, em sinceridade de uns para com os outros, em exortação, em lealdade aos nossos irmãos. Nisto nós precisamos ter ousadia. Mas muitas vezes, sabendo muito bem disso, nós fazemos o contrário. A tendência, como vimos em 2 Timóteo capítulo 3, é a deslealdade e o atrevimento a aumentar no nosso meio. Ao invés de cuidarmos uns dos outros, de amarmos e de nos exortarmos, nós somos verdadeiros covardes traidores, porque nós não falamos na frente o que deve ser dito, visando o bem do meu próximo, mas nós falamos pelas costas dos outros como fofoca. Nós demonstramos ser pessoas que não são dignas de confiança. E tais atitudes, irmãos, é inadmissível na igreja de Cristo. Lá em 1 João capítulo 3, versículo 16, nos diz: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Mas o que acontece muitas vezes é que nossas atitudes mostram que nós estamos dispostos a entregar nossos irmãos para a morte, ao invés de morrer por eles, quando nós o colocamos numa roda de fofoca para denegrir a sua imagem. Cuidemos, irmãos, para não sermos hipócritas ou desleais. Na frente uns dos outros, nós pegamos na mão, rimos juntos, conversamos sobre várias coisas, mostramos ser irmãos de fato, mas nas costas desleais e traidores. Ao vermos nossos irmãos falharem com as Escrituras, nós devemos logo chegar a este e demonstrar amor e compaixão e não sermos aqueles que, junto com o mundo, lançam pedras para o matar. Ou como um marido que vive dizendo para sua esposa que a ama, mas ao ver uma mulher adúltera, logo corre para os seus braços. Irmãos, nossa falta de lealdade de uns para com os outros, ela é tão séria que minam a união dentro do corpo de Cristo, que deve ser só um. O amor para com nossos irmãos, ele é demonstrado quando nós praticamos a disciplina descrita lá em Mateus capítulo 18. Mas quando nós ignoramos as palavras de Jesus, e ao invés de confrontar, nós fazemos fofocar, a desunião passa a ser uma característica da igreja. E isso, irmãos, é muito sério e o Senhor abomina. Falar mal uns dos outros é uma atitude de deslealdade. Abra comigo lá em Provérbios capítulo 6, versículo 16 a 19. Provérbios capítulo 6,
versículos 16 a 19. Versículos muito conhecidos. Provérbios 6, 16 a 19 diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. A característica de um desleal e traidor é muito bem vista na sua atitude de semear contendas entre os irmãos. O texto é muito claro ao dizer que tal atitude é abominável ao Senhor. Portanto, irmãos, pense bem quando você pensar em falar mal de um irmão que é seu irmão em Cristo, seu companheiro na vida cristã, aquele que você deve amar, cuidar, repreender, exortar e aconselhar. Tal atitude o Senhor abomina. E aquilo que o Senhor abomina, certamente Ele não deixará impune. Em algum momento Ele vai vir até nós. No entanto, se isso é uma característica sua, isso é duro de ouvir, mas avalie a sua fé para saber se de fato você é alguém que está em Cristo. Porque a probabilidade de você ser alguém que tem forma de piedade, mas é um fariseu, é muito grande. Nós estamos vivendo nos últimos dias, e Paulo ele diz a Timóteo e a nós que nos últimos dias serão difíceis, porque os homens serão traidores e atrevidos para o mal. E à medida que o tempo passa, que o fim chega, este problema vai cada vez mais se intensificar, e infelizmente, dentro da igreja. Traição, irmãos, não é somente quando o marido ou a esposa trai seu cônjuge, não é apenas quando um entrega ao outro a morte. Traição é também quando agimos com deslealdade com o nosso irmão, sabendo o que deve fazer com ele, e nós não fazemos. Um segundo tipo de traidores e atrevidos que nós podemos listar aqui são os traidores e atrevidos para com a sã doutrina. E neste ponto aqui, irmãos, a situação ela fica ainda pior. A traição ou a deslealdade à sã doutrina. Aqui nós vemos uma oposição àquilo que é ensinado na Escritura. Tais homens, eles disseminam na igreja aquilo que a Escritura não diz. São ousados nesse espalhar da mentira deliberadamente. Tais pessoas exercem tal influência nos bastidores da congregação e isso nas costas da liderança, disseminando um falso ensino, colocando a igreja contra a verdade. Quando vai perceber, o estrago já está feito. Como nós definimos, essas pessoas elas têm a aparência de serem confiáveis. São conhecedores da verdade, mas negam a verdade na forma como vivem, na forma de proceder. Paulo ele vai usar exemplo para descrever os traidores desleais e atrevidos à verdade, Himeneu e Fileto. Veja comigo lá em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 14 a 19. 2 Timóteo capítulo 2, 14 a 19. O vento está deixando eu achar aqui. 2 Timóteo capítulo 2, 14 a 19 diz: recomenda estas coisas, dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou, e estão pervertendo a verdade a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo:
O Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Nesta parte aqui do texto, irmãos, Paulo dá algumas instruções para Timóteo, para ele fazer na igreja. Começando no versículo 14, Paulo ele diz para Timóteo que instrua os irmãos a evitarem contendas de palavras que para nada aproveitam. São aquelas batalhas verbais sobre assuntos complexos e muitas vezes insignificantes, aquelas picuinhas que prejudicam quem ouve. Paulo, no versículo 15, ele diz a Timóteo que ele deve ser como obreiro de Cristo, um obreiro aprovado e que maneja bem a palavra da verdade. Como pastor, o texto diz que Timóteo ele deve manter um bom testemunho, se manter irrepreensível perante os irmãos, e é alguém que interprete e ensina bem a Escritura. Ao continuar, Paulo, no verso 16, ele adverte a Timóteo para evitar falatórios inúteis e profanos. Paulo diz que a linguagem de tais pessoas corroem como câncer. Essa expressão diz que essa linguagem profana se espalha como câncer se espalha em uma pessoa. A exemplo, assim agiam dentro da igreja Himeneu e Fileto. Estes, diz o texto, que se desviando da verdade, eles estavam ensinando heresias aos irmãos, dizendo que a ressurreição já se realizou, não em termos literais, mas em termos espirituais, dizendo que a ressurreição não era algo literal. Os irmãos não deveriam esperar uma ressurreição literal, física do corpo. Paulo ele diz que o ensinamento deles era como câncer que se espalha na igreja, minando a esperança da igreja e a doutrina da verdade. E é isso que acontece, irmãos, quando substitui-se a verdade pela mentira. Os falsos ensinos, eles trazem catástrofe espiritual na igreja, muitas vezes irreparáveis. Estes homens, eles eram ousados, atrevidos e desleais ao verdadeiro ensino da verdade. Estes homens, eles conheciam o verdadeiro evangelho, mas foram homens que apostataram da fé e agora eles estavam causando alvoroço no meio do povo de Deus. No versículo 25, Paulo ele diz que estes homens estão presos nos laços do diabo para fazerem aquilo que o diabo quer. Paulo adverte a Timóteo para que estes fossem confrontados e disciplinados para não mais fazerem isso. Portanto, irmãos, a apostasia é um assunto a se levar muito a sério. Assim como estes homens, nós corremos o risco de apostatar da fé e passarmos a ser traidores e atrevidos para com a verdade da palavra de Deus. São muitos os que, como Himeneu e Fileto, têm entrado sorrateiramente dentro da igreja, sendo desleais à doutrina da palavra de Deus, influenciando a outros a também o ser. Nos últimos tempos, estes ataques têm se intensificado cada vez mais, principalmente as doutrinas da graça, doutrinas estas muito bem claras na palavra de Deus. Portanto, cuidado com aquilo que você tem lido, com aquilo que você tem assistido, com aquilo que você tem ouvido por aí. Antes de acreditar em qualquer coisa, confira com a palavra de Deus e, na dúvida, pergunte a alguém que possa lhe ajudar, um pastor ou um líder, que possa lhe dar uma interpretação correta das Escrituras. Cuidemos também, irmãos, com o ensino que nós temos ouvido aqui na igreja. Muitos, como estes homens, têm tido uma atitude negativa àquilo que tem sido ensinado. Se o que tem sido ensinado é a sã doutrina, pois deve ser acatado com apreço e colocado em prática. Mas muitos vêm à igreja para ouvir o que querem ouvir. Tais pessoas, por serem confrontadas com a verdade diante de seus pecados, acabam criticando a pregação, falando mal da pregação para com outros, procurando algum tipo de apoio, desleais à verdade e atrevidos para falar mal da verdade. Você não deve vir para a igreja para ouvir o que você quer ouvir. Você deve vir para a igreja para ouvir o que você precisa ouvir. Boa pregação. Tal atitude, irmãos, é uma afronta à palavra de Deus. Cuidemos para que, ao ouvirmos a pregação verdadeira, nós tenhamos a atitude correta de agradecer a Deus e de pedir a Ele forças para colocar em prática aquilo que tem sido ensinado aqui. Um terceiro e último
tipo de atitude dos traidores e atrevidos que nós precisamos evitar é que os traidores e atrevidos são muitas vezes traidores e atrevidos às autoridades que Deus instituiu na igreja para ensinar a verdade. Aqui, assim como no segundo ponto, nós temos algo muito sério e preocupante. Estes que, infelizmente, têm na igreja de Deus, também são pessoas que exercem influência ruim nos bastidores da congregação, nas costas da liderança. Colocado a igreja contra a liderança. Quando vai perceber, muitas vezes, o caos já está instaurado. O segundo exemplo que Paulo usa para descrever tal atitude é Janes e Jambres, nos versículos 6 e 7 e 8 de 2 Timóteo, capítulo 3. Então, volte seus olhos para lá. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 8, 6, 7 e 8. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Estes dois personagens aqui, eles não são mencionados em nenhum lugar do Antigo Testamento, mas é provável, segundo a tradição, que este se trata dos dois magos egípcios que se opuseram a Moisés. Segundo a tradição judaica, eles se passaram por prosélitos judeus e também foram uns dos que instigaram o povo a se opor a Moisés e a construir um bezerro de ouro para prestar culto. Estes foram mortos junto com os outros idólatras. Paulo os usa para exemplificar os homens do fim que se opõem à verdade e aqueles que pregam a verdade, influenciando a igreja a agirem como agem, a viverem como vivem ou a acreditarem no que ensinam. Estas pessoas, por as coisas não estarem andando como elas queriam que fosse, elas não apoiam, mas criticam, tornando-se opositores. E assim como nós vimos na primeira atitude para com o próximo, tais pessoas elas são desleais aos seus líderes, ao tentarem tirar a autoridade destes na igreja. Na frente são mas por trás tentam acabar com a credibilidade da liderança. E isso é muito sério, irmãos. Janes e Jambres não quiseram se curvar diante da reivindicação de Moisés, que falava por incumbência de Deus e pretendia retirar o povo de Israel da escravidão do Egito. Ao invés disso, contrapuseram-lhe suas próprias artes mágicas. Janes e Jambres, eles foram opositores a Moisés, tentando influenciar também a outros ao ser. Homens que, tendo forma de piedade, são, entretanto, traidores e atrevidos. A estes, Paulo diz que eles não irão avante, porque, numa hora, a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com Janes e Jambres, e Deus os puniu severamente. Portanto, diante disso, podemos nos perguntar, qual tem sido a sua atitude para com a liderança que Deus constituiu sobre você? Você tem demonstrado respeito, sinceridade e lealdade a estes irmãos? Irmãos, a liderança ela não é perfeita. Ela comete erros e sempre vai cometer. Mas assim como a nossa atitude para com os nossos irmãos, quando estes falhar, deve ser de confrontar, exortar, repreender pessoalmente e somente a ele, assim também deve ser com a liderança da igreja. A estes nós devemos confrontar com sabedoria, no entanto, jamais sair falando mal, criticando, colocando em descrédito a autoridade destes entre o povo de Deus. Janes e Jambres, eles tentaram e agiram assim. Muitas vezes nós olhamos para estes exemplos na Escritura e nós achamos distantes demais de nós.
Mas se você ou eu é alguém que tem tido uma atitude de sempre estar criticando o estudo, criticando quem prega, quem ensina, e seu argumento não é porque foi ensinado heresia, mas porque não foi ensinado aquilo que você queria ouvir, ou quem você queria ouvir, você não é diferente de Janes e Jambres, opositores à verdade e àqueles que ensinam a verdade. Mas pior do que isso, irmãos, se você tem disseminado na igreja uma espécie de motim contra aqueles que pregam a verdade da palavra de Deus. Tais pessoas se tornaram, com tais atitudes, traidoras, desleais e atrevidas para com seus líderes. Saiba que sua oposição passa a ser contra Deus e a sua palavra. Porque é Deus quem vocaciona aqueles que devem ser arautos de Deus por meio da pregação expositiva das Escrituras. No entanto, caso algum pregador pregue algo fora das Escrituras, de uma forma deliberada, estes devem ser chamados a atenção e talvez nunca mais subir no púlpito para pregar. Qual tem sido sua atitude para com aqueles que Deus os constituiu líderes? Lembre-se que 6 coisas o Senhor aborrece, mas a 7ª a sua alma abomina, aquele que semeia contenda entre os irmãos. Portanto, irmãos, diante de tais atitudes, da explicação destas palavras, nós precisamos olhar para nós e nos examinar. Será que não temos agido desta maneira? Será que muitas vezes nós não temos tido essa atitude de traidores e atrevidos, desleais, uns para com os outros, para com o nosso próximo, para com a Escritura e para com aqueles que estão na liderança? Este estudo é um chamado a nos examinarmos. Caso encontre algo assim, nós precisamos nos corrigir. Amém? Baixe sua cabeça. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, maravilhoso Pai, nós te agradecemos mais uma vez pela tua palavra. Te agradecemos, ó Deus, porque ao lê-la, interpretá-la e tentar entendê-la, nós sabemos, ó Deus, o que o Senhor quer para as nossas vidas. Ó Deus, muitas vezes é aquilo que não gostamos de ouvir. Pai, mas se o Senhor escreveu, é para o nosso bem, para o nosso ensino e edificação. Ó Deus, neste mundo, ó Pai, hostil ao Senhor, neste mundo, ó Deus, que tem travado guerra contra o Senhor e a tua palavra, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a estarmos do lado do Senhor. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a estarmos nos examinando, porque, vez por outra, nós corremos o risco de estarmos tendo essas mesmas características descritas aqui em 2 Timóteo 3. Ó Deus, que nestes estudos que têm sido tragos aqui, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a nos avaliarmos toda quarta-feira, para saber se não temos tido tais atitudes. Nos ajude, ó Deus, nos corrija e nos torne, ó Deus, cada vez mais parecidos com o teu Filho amado. Ó Deus, nos ajude a termos atitudes corretas para com nossos irmãos, que venhamos, ó Deus, a ser leais a estes, dignos de confiança. E o Senhor também, ó Deus, nos ajude a termos a atitude correta para com os nossos líderes, homens, ó Deus, como nós, comuns, falhos, mas que o Senhor dê uma certa porção de autoridade, e certamente o Senhor cobrará mais destes. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a estarmos orando pela nossa liderança, e capacita esses irmãos, ó Deus, para conduzir o teu povo de acordo com a tua santa vontade. Te pedimos que o Senhor nos leve para casa em paz, assim nós te oramos no precioso nome de Jesus. Amém.